Amém, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Podem sentar. Que o Espírito de Deus abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, recebermos e crermos na sua palavra nessa noite. Bom, Páscoa, uma data bastante comercial, certo? A data onde os chocólatras, usam a desculpa para comer ainda mais chocolate. Nada contra o chocolate, Nada contra aí o comércio que é feito, só que a gente precisa colocar tudo no seu devido lugar. Existe uma verdade e um entendimento verdadeiro por trás da Páscoa que a gente precisa explorar. Você sabia que, historicamente, a Páscoa é mais importante para o cristão do que o próprio Natal? Vamos pegar em miúdos. A morte de Jesus, ela é mais importante do que o seu nascimento propriamente dito. Ele poderia ter nascido, mas se ele não morre da forma como ele morre, a gente não tem salvação. É claro que para ele morrer do jeito que ele morreu, ele teve que nascer. Só que historicamente, falando de evento, a sua morte, ela é muito mais forte. E ela vem sendo prefigurada desde o Antigo Testamento. Desde o início, ela já vem sendo mostrada e estabelecida. José, filho de Jacó, ele, quando se torna governador do Egito, ele leva a sua família para lá. Porque eles estavam passando por uma fome muito grande, através da seca que Deus tinha enviado sobre a terra. José, como tinha sido chamado para ser governador e interpretar os sonhos, ele trouxe ali a revelação e a provisão através da estratégia que o Espírito tinha dado a ele. Ele tinha como prover esse alimento. Isso está relatado lá em Gênesis. Ele traz 70 almas ali para o Egito e eles se estabelecem na terra de Gósen. Eles estão pastoreando ali, exercendo sua profissão, vivendo como o povo de Deus na terra do Egito. Só que passam-se anos e chega em Êxodo e o governador, ou melhor, o faraó que ali está, ele não conhecia, ele não tinha uma proximidade com a história de José. Ao invés de ele continuar honrando o povo do seu governador, que foi o seu salvador, aliás, o nome de José é trocado pelo nome egípcio Zaphnat-Paneah, que significa o Salvador. Ali naquele momento, em Êxodo, esse faraó ele não conhece, ele não tem proximidade com a história de Moisés. O que ele faz? Ele escraviza o povo israelita. Ele escraviza os hebreus. No que ele escraviza os hebreus, ele começa a juntar ali, aumentar as cargas dele, aumentar os trabalhos, não dar mais dias de folga. Por quê? Porque ele não queria que aquele povo que estava crescendo em números se tornasse uma revolução. Ele não queria que aquele povo, ele ganhasse número e força o suficiente para tentar tomar o Egito. Por isso ele vai aumentando a forma, a sua ruindade. Ele vai sendo mais áspero com aquele povo. Ele vai tendo um pulso mais forte. Ele vai afiando mais a sua espada contra o povo. Ele vai usando mais o chicote. Por quê? Ele não queria que criasse ali uma revolução. Só que aquele povo, ele está clamando, ele está orando, ele está falando: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso que o Senhor haja sobre a nossa vida. Nós saímos, meu Deus, lá através de Abraão, e o Senhor nos conduziu até essa terra estranha para morrer aqui no Egito, para viver escravo aqui no Egito. O povo começa a clamar, porque eles estavam vivendo numa cultura completamente avessa daquilo que eles tinham chamado. Tinha sido, irmão, para a gente hoje é comum, é normal adorarmos um Deus invisível, amém? É comum adorarmos aquele que não vemos. Só que na época, tudo quanto era situação tinha um Deus. Tinha o Deus do mar,
tinha um Deus da terra, tinha um Deus do sol, tinha um Deus da noite, tinha um Deus das relações sexuais, tinha um Deus de tudo. Quando eles chegavam e falavam, nós adoramos o Deus Criador. Mas cadê ele? Não, ele não tem imagem. Mas como é que não tem imagem? Ele não tem imagem. Mas ele provê tudo o que precisamos. Era incomum aquilo. Então o povo está no meio daquela idolatria, para eles não dava. Fora que eles eram escravos. Fora que eles estavam ali num trabalho forçado. Aí o que eles fazem? Eles oram. Aí o Senhor chama Moisés e fala, Moisés, o clamor do meu povo subiu até mim. O que eles estão orando aí, Moisés, chegou até mim. Portanto, agora vá e liberta o meu povo. Moisés, ele vai até Faraó e fala, deixa sair o meu povo. Faraó reluta. Reluta tanto que Deus endureceu o coração dele e envia pragas. E através dessas pragas, Deus vai mostrando a sua força e o seu poder. E na 10ª praga, que é a última, é a praga mais terrível, mais assustadora. Deus, ele envia o anjo da morte. E ele vai passar pelas ruas e vai matar todo o primogênito da casa. Todo o primeiro filho que nascer. Por quê? Faraó se intitulava como se fosse o primogênito do Egito. Ele se colocava como se fosse aquele filho de Deus, que também era Deus. Ele se alçava a essa autoridade, ele não se via como um ser humano, ele se via como uma própria divindade aqui na terra. Por isso, o Senhor fala, vamos matar todo mundo. Salvo algumas casas, a casa do meu povo. E como a casa do meu povo vai ser identificada? Pega o cordeiro, assa o cordeiro, faz tudo conforme eu estou falando, mas pega o sangue desse cordeiro e coloca nos umbrais da porta. Porque quando o anjo da morte passar e ele vê o sangue na porta, ele vai identificar e vai dizer, aqui habita os hebreus. Aqui habita o meu povo. E aí surge a Páscoa, Êxodo 12. A Páscoa para o hebreu, para o israelita, para o judeu, é a passagem, é o Pessá. Pessá significa passagem. É a passagem do anjo da morte, aonde o seu povo é livrado dessa morte. E o povo então passa pelo deserto e vai peregrinar. A Páscoa é a libertação do povo do Egito. É onde Deus mostra o seu poder com autoridade e firmeza, com mão de ferro, para libertar o seu povo que tinha clamado, Senhor, nos liberta. Isso é a Páscoa para os israelitas. No Novo Testamento, inclusive, Paulo fala em Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está no Antigo Testamento, ele tem alguma relevância hoje. Um ensinamento muito forte. Isso só estava prefigurando a nossa vida. Como é que você estava antes de vir para a igreja? Como é que você estava antes de encontrar Jesus? Como é que era a tua vida lá no mundo? Como é que era a tua vida sem Deus? Era no lamaçal do pecado. Era idolatria. Não, eu não adorava imagens, irmão. Ou a gente adora Deus, ou a gente adora o diabo. Ou a gente adora Jesus Cristo, ou a gente adora os demônios. Ou a gente adora e vive pelo Espírito Santo, ou a gente vive pelo Espírito das trevas. Não existe uma terceira opção, um isentão. Eu estou aqui tendendo para Deus. Mais à direita, né? Eu estou tendendo aqui para o diabo, mas para o lado de cá. Não existe isso. De você ficar no meio. Não, eu estou aqui no meio, nem lá nem cá. Eu estou aqui, centrão. Não existe. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é de Deus, ou você é de outros deuses. Ou você serve a Deus, ou você vive em idolatria. A gente estava no Egito. O Egito, ele representa o mundo. O Egito, ele representa a morte. Nós estávamos mortos, Paulo fala em Efésios, pelos nossos delitos e os nossos pecados. Mas ele veio e nos vivificou. Ele nos transformou. Ele nos regenerou. Isso é o que o Espírito Santo faz.
Isso é o que Jesus fez. Tirou a gente do Egito e nos colocou no deserto. O deserto não é o mundo. O deserto é a escola de Deus. É onde a gente está como peregrino e forasteiro, vivendo da dependência de Deus. No deserto a gente não planta, no deserto a gente não colhe, no deserto a gente não consegue ter a própria provisão, a gente depende que Ele envie o maná do céu. Quando a gente se converte, a gente passa a entender que os ídolos nada são, Deus é o único verdadeiro sobre a face dessa terra, e nós entendemos a nossa dependência dEle. Sai os ídolos, entra o deserto, e Deus guiando a nossa vida. De dia, Ele guiava o povo como? Com a nuvem. À noite, Ele guiava como? Com o fogo. Esse é o Espírito de Deus na nossa vida. Com Jesus é a mesma coisa. É por isso que João Batista, ele está ali com seus discípulos. Ele está ensinando, porque ele entendia o ministério dele. Ele fala, eu fui chamado para ser uma voz que clama no deserto. Eu fui chamado para preparar o caminho do Messias. Eu fui chamado para colocar tudo em ordem, para quando ele chegar, ele estabelecer o seu reino. Então eu vou fazer. E ele reúne alguns discípulos. Só que ele sabia que a hora dele estava chegando ao fim. Ele sabia que o ministério dele estava acabando e que a morte o esperava. Muito provavelmente ele sabia. Ele vira para os seus discípulos e quer induzir os seus discípulos, tanto que alguns viram discípulos de Jesus e depois viram apóstolos. Ele quer induzi-los para seguirem Jesus. Aí é por isso que ele vira lá em João 29 e fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Esse é o Cordeiro. Agora, lembra lá de Êxodo 12? Qual foi o animal que eles mataram para passar o sangue na porta? Um cordeiro. Então a Páscoa, ela não é para o coelho. A Páscoa é do Cordeiro de Deus. O animal que representa a Páscoa não é um coelho. Existe uma história pagã por trás, existe. Ela é problemática de maneira nenhuma. Só que a tua consciência, o que tu tem que ensinar para os teus filhos é, a Páscoa não é sobre o coelho, a Páscoa é sobre o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. A Páscoa é sobre ele. Sobre ele. E na Páscoa, Jesus ali de fato morre na Páscoa. Tanto que Pilatos ele chama e fala assim, eu tenho que soltar esse homem, meu irmão. Não está dando, isso é a versão Vitor e atualizada, né? Eu tenho que soltar esse camarada, irmão. Sabe por quê, Isabel? Ele não fez nada. E o povo está querendo matar ele. O que eu faço? A minha mulher já sonhou. O bicho vai pegar. Isso na versão Vitor atualizada, né? O bicho vai pegar. E agora? Só que se eu soltar ele, eu fico mal. Com Roma e com os judeus. Só que se eu manter a minha consciência, vai me matar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pior bandido. Eu vou pegar o pior camarada. É costume, eu vou colocar os dois aqui. Não é possível que eles vão escolher o Barrabás. Eles vão escolher Jesus. Jesus não fez nada de ruim, só fez coisa boa. Eles são com pinima com o homem, mas o Barrabás já fez muito mal a eles. E aqui a gente tem dois ensinamentos, irmãos. O primeiro, a escolha errada que aquele povo faz. O povo, ele olha o Filho de Deus, olha o Messias, olha o rei de toda Israel, o descendente de Davi diante deles, o prometido, o rebento de Judá, o renovo de Israel, e olha um malfeitor. E eles gritam em alto e bom som, solta Barrabás, crucifica a Jesus. Pilatos fala, olha, esse homem nada fez, eu não encontrei mal algum diante dele. Caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem inocente. Queridos, isso é terrível. Olha como foi o povo judeu daí para frente. Olha o que aconteceu com eles. Guerra em cima de guerra, holocausto. Tudo isso porque eles mesmos profetizaram sobre a vida deles. Caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem inocente.
A escolha que eles fizeram. Lembra do que eu falei? Ou servimos a Deus, Jesus, ou servimos o diabo, Barrabás. Nós precisamos fazer uma escolha correta no dia da Páscoa. Detalhe que Pilatos ele falou isso para judeu. Ele falou isso para povo de Deus. Ele falou isso para quem ia para o templo. Ele falou isso para quem ia apresentar oferta. Ele falou isso para quem subia para adorar. Ele falou isso para quem lia a Torá. Ele falou isso para quem tinha um sangue de judeu. Ele deu essa escolha para eles. É uma escolha que a gente precisa fazer. Precisamos escolher corretamente. Só que em paralelo a isso, irmãos, nós temos um outro ensinamento. Barrabás, ele não necessariamente vai representar, no segundo ensinamento, a figura do diabo. Ele vai representar você. Porque ele era um malfeitor. Ele era um cara ruim. Só que Tiago, ele vai ensinar o seguinte: quem tropeça em um ponto da lei, quebrou toda a lei, logo se tornou um transgressor da lei. Tiago 2 vai falar isso. Quando a gente quebra um mandamento da lei, a gente quebrou ela toda. Então, o mentiroso diante de Deus, ele é igual ao assassino. Por quê? Porque pecou. As consequências aqui nessa terra é outra história. Agora, diante de Deus é transgressão do mesmo jeito. Quando você entra num pecado de maledicência ou de murmuração, é a mesma coisa do que o pecado do homossexualismo. Está no mesmo nível. No mesmo patamar. É a mesma coisa diante de Deus. Então, se a gente é transgressor, a gente precisa de ajuda. Aí você lembra da justificação pela fé? É o justo morrendo pelo injusto. É a substituição. Sai Barrabás, entra Jesus. A cruz era para você. Só que quem morre nela é Jesus. Por isso que na Via Dolorosa, um outro homem carrega a cruz. Quem era? Simão Cirineu. A gente carrega, mas quem morre nela é Jesus. A condenação era nossa, mas quem pagou a nossa dívida foi Jesus. Eu não podia pagar, você não podia pagar. Nenhum de vocês podia pagar por mim, nem eu podia pagar por vocês. Somente o Filho de Deus, somente o Messias podia morrer por nós. A cruz é nossa, mas quem morre nela é Ele. Graças a Deus por isso. E lá na cruz, lá no ápice da Páscoa, lá no auge daquela cena terrível, completamente assustadora, aonde, no período da tarde, o mundo ficou em trevas. O mundo chorou, porque o inocente estava sendo crucificado e estava sendo morto. Jesus, ele fala algumas coisas. E são ensinamentos poderosos. Primeira fala dele que nós vamos abordar, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, a gente encontra perdão para todos os nossos pecados. Na cruz, nós encontramos redenção. Na cruz, nós encontramos transformação para tudo aquilo que nós fizemos que era contrário à palavra de Deus. Para todo momento que a gente pensou em desistir e desistiu. Para todo adultério, para toda mentira, para toda pornografia, para todo pecado, a cruz tem perdão. Somente na cruz. O sistema não tem perdão. O governo não tem perdão, mas Jesus tem. E esse perdão está aos pés da cruz. Esse perdão está lá no Calvário. Está bem ali. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Olha o coração de Jesus. Aquele povo sabia ou não sabia o que estava fazendo? Sabia até um nível que estava matando inocente, mas não tinha noção que estavam cumprindo o propósito de Deus, de quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante eles como um renovo, como raiz de uma terra seca, e não tinha nele nem beleza e nem formosura. Quando Isaías 53 fala que não tinha beleza e formosura, ele não está falando que Jesus parecia com o Vitor, que era feio.
Ele está falando que Jesus ele vai apanhar tanto, ele vai sofrer tanto que ele vai ficar desfigurado. E no auge da cruz ele olha para quem falou assim: solta Barrabás, crucifica Jesus. Ele olha no olho desse daí e fala: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele tinha, igual diante da mulher adúltera, em João 8, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele lá na cruz, cheio de dor, sofrendo, ele olha para quem escolheu Barrabás e mandou ele ser crucificado. Ele podendo jogar uma palavra de maldição, ele podendo jogar uma palavra de juízo, ele joga uma palavra de perdão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Isso é Páscoa. Páscoa é perdão. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Hoje, ele vira para o ladrão da cruz, que estava à direita. Importante frisar, né? Ele vira para o ladrão da cruz e fala: hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que tem na cruz? Salvação. Na cruz você tem perdão e na cruz você tem salvação. Aquele homem que estava ali, que era um malfeitor, que ele vira para o outro, que quem puxa o papo é o da esquerda, né? Tinha que ser. O da esquerda vira e fala assim: tu não é o filho de Deus, espertão? Desce. Tu não é o Todo-Poderoso? Salva a si mesmo e a nós também. Aí vem da direita, o consciente. Vira e fala: a versão Bíblia atualizada. Vocês estão acostumados já. Cala a boca, irmão. A gente fez porque está aqui. Esse homem nada fez. Aquela frase dele é uma frase consciente de um cristão arrependido. Ele não merecia a cruz, mas eu mereço. Ele não merecia passar por essa humilhação, mas a gente merece. Ah, você entendeu isso? Então eu, Jesus, te digo: hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso. Porque na cruz tem perdão e na cruz tem salvação. João 19, 26 e 27. Mulher, ele fala para sua mãe: eis aí o teu filho, referindo-se a João. E ele vira para João e fala: eis aí a tua mãe. Na cruz você tem igreja, você tem a família de Deus. Na cruz Jesus estabeleceu que, embora eles não tivessem a relação familiar de sangue, existia a relação espiritual de família da fé, de comunidade dos santos, de povo de Deus. Na cruz a gente tem perdão, a gente tem salvação e a gente tem a igreja sendo estabelecida. Olha como a igreja é importante, irmãos. Olha como a igreja é fundamental. O conceito de família, Jesus estabelece ali também. Quarta palavra para a gente encerrar: Deus meu, por que me desamparais? Na cruz, Jesus ele sofreu o desamparo de Deus. E literalmente Deus o abandonou. Deus se afastou dele, porque todo o pecado que estava sobre a igreja, que já cria nele e que viria a crer, estava sobre ele. E o pecado ele faz o quê? Separação entre o homem e Deus. Não é aquela história que Deus ele não aguentou ver o seu filho. Não, Deus aguenta. Deus aguenta. Deus ele se afastou de Jesus porque naquele momento toda a condenação que eu e você e todos aqueles que são servos, são cristãos, têm o Espírito de Deus, que merecíamos receber, todo esse juízo estava sobre Jesus. E Deus ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Agora, irmãos, qual é o maior terror do inferno? Eu cresci ouvindo isso e eu acho que vou morrer com essa verdade. O maior terror do inferno não é a tensão, o castigo e as dores que a gente vai passar lá. O maior terror do inferno não é o fogo ou o suposto fogo que vai ter lá. Não é o bicho que não vai cessar de comer. O maior terror do inferno é a ausência de Deus. O maior problema do inferno é a ausência de Deus. Até quando a gente estava no mundo,
vivendo a nossa vida de pecado. Quando a gente estava lá, a gente não estava 100% ausente de Deus. A gente tão não estava ausente, ou melhor, Deus não estava ausente de nós, que Ele foi lá e resgatou a gente. Se a gente tivesse 100% afastado dele, a gente não teria mais chance. E teve. Sabe aquela pessoa que está afastada da presença e começa a cantar um louvor? Está afastada da igreja e começa a pensar como era bom. Isso tudo é o Espírito Santo lembrando. Se a gente tem um fôlego de vida, Deus ainda está trabalhando. Mas você imagina naqueles momentos angustiantes que você já passou aqui na terra, que você não sentia Deus, que você botava a sua fé em dúvida, botava o que você crê em xeque. E você achava, Deus me abandonou, Deus me largou, Ele não largou. Agora imagina se isso for verdade. Imagina se for real, Deus se afastando da tua vida, Deus se afastando de você. Jesus passou exatamente por isso. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? O desamparo que tu merecia, que eu merecia, que todos nós merecemos, caiu sobre Jesus, para que tivéssemos uma chance de vida. Na cruz, quinta palavra, Jesus ele fala, tenho sede. Sabe o que isso representa e nos ensina? Ali na cruz, Jesus estava mostrando, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou Deus, mas eu vim em carne, eu vim como ser humano. Eu sou 100% homem. Eu tenho necessidade. E isso é importante para a gente. Porque se ele não fosse homem, ele não poderia ser tentado. Porque o diabo não pode tentar a Deus. E se ele não fosse tentado, como é que ele seria aprovado? Como é que ele poderia ser o sumo sacerdote perfeito que Hebreus fala? Que em tudo ele foi tentado, mas ele foi aprovado, sem pecado. Ele teve que vir sem o seu poder sobrenatural, para poder aqui na terra passar as necessidades que eu e você passamos, para mostrar, eu venci por você. É isso que significa, eu venci o mundo. A gente tem um acrescentares, você já viu isso? Tem esse livro da Bíblia, né? Acrescentares. O que é o acrescentares? Não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Acrescentares e vós também vencereis. Não está escrito isso. Eu venci o mundo. A gente anda na vitória dele. A gente não vence nada. Quem vence é ele. O cavaleiro que sai no seu cavalo branco para vencer e sai vencedor é ele, não é a gente. Se não é ele, não tem vitória, irmão. Se não é ele, a gente está subjugado no pecado. A gente está refém da nossa natureza humana. A gente está refém da nossa cobiça e concupiscência. Mas ele venceu. Então a gente anda na vitória dele. Está consumado. Teltelestai, João 19:30. Acabou. Está findado. A sua obra está completa. Ali na cruz é o ápice da humanidade. Foi por isso que eu falei que historicamente é mais importante e impactante para a igreja a Páscoa do que o Natal. A morte dele do que o seu nascimento. Porque ali ele consome toda a sua obra, mostrando que na cruz tem perdão, na cruz tem salvação. Na cruz, você sabe o que tem mais? Tem igreja. Na cruz eu fui desamparado e eu sou 100% homem. E está acabado. Só que antes eu digo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque embora a obra dele sobre a igreja estivesse consumada, ele ainda tinha mais uma missão. Agora eu vou mostrar que eu tenho autoridade sobre o pecado. Já mostrei. Só que eu vou mostrar que eu tenho autoridade sobre aquilo que o pecado gera. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele morre. Ele fica 3 dias morto. Ele vai no inferno, pega a chave da morte e retorna. E mostra a autoridade sobre a morte, sou eu.
Quem mandou o anjo da morte lá no Egito? Fui eu. Eu estou acima da vida e da morte. Por isso, Pai, em tuas mãos, não é na mão do diabo, não é na mão da morte, é em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí, irmão, quando ele volta, ele fica mais 40 dias sobre a terra e o resto vocês já sabem. Esse ato dele morrer, no terceiro dia ressuscitar, é crucial para a nossa vida e isso é Páscoa. Vitor, eu não posso comprar Kit Kat. Tu gosta, né? Eu não posso comprar um bis. Eu não posso comprar uma barra de chocolate. Eu não posso comprar ovo de Páscoa. Eu acho que não pode não, que está muito caro o ovo de Páscoa. Mas se quiser comprar, irmão, compra. Faz o que você quiser, mas lembre o que é Páscoa. Lembra, tenha consciência que a Páscoa não é o coelho, a Páscoa é o cordeiro. E esse cordeiro, ele morreu. 3 dias depois, ele ressuscitou. Esse cordeiro, ele trouxe perdão. Esse cordeiro, ele trouxe salvação. Esse cordeiro, ele estabeleceu a igreja. Esse cordeiro, ele foi desamparado. Esse cordeiro, ele foi humano. Esse cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A redenção só existirá por causa da ressurreição, que só ocorre por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. A ressurreição mostra a vitória sobre o maior dos inimigos, a morte. Páscoa não é sobre o coelho, mas sim sobre o Cordeiro de Deus, sendo humilhado e morto, para no terceiro dia, no domingo, ressuscitar. Isso é Páscoa, isso é Evangelho. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?